Hoje vamos falar sobre um tipo de silêncio, um silêncio muito específico e inquietante. É um silêncio que muita gente sente, sabe? Mas que poucos conseguem de fato colocar em palavras. E a gente já começa com esse paradoxo, porque existe sim um silêncio que não é paz, um silêncio que não acalma. Muito pelo contrário, ele perturba. Não é aquela quietude que a gente busca para descansar, é uma que chega sem ser convidada e se instala. E a essência desse estado é justamente essa. A questão não é o que ele é, mas o que falta nele. É a ausência de um eco. A vida, ela continua acontecendo, mas nada reverbera aqui dentro. As coisas simplesmente não encontram mais ressonância. Essa falta de eco acaba criando uma sensação de distanciamento, um distanciamento profundo. É quase como se a gente passasse a ser um espectador da própria vida. A metáfora que talvez melhor descreva isso é a de um vidro invisível, uma barreira, sabe? Transparente, mas impenetrável. Tudo está ali, bem na sua frente, acontecendo em tempo real, mas a conexão, ela se perdeu. O acesso à experiência, de alguma forma, foi bloqueado. E os sinais disso, eles são sutis, sabe? Quase todos sensoriais. As conversas, por exemplo, elas parecem mecânicas, sem aquela sensação de presença de verdade. Objetos do dia a dia, de repente, podem parecer estranhos. Rostos que a gente conhece bem, agora parecem distantes. E às vezes até a própria voz soa como se não fosse sua. Então, essa experiência toda, ela tem um nome. Agora a gente sai um pouco da sensação para entender o conceito psicológico que está por trás disso. O nome disso é entorpecimento emocional. E é importante dizer, isso não é uma escolha, é uma consequência. É o nosso sistema nervoso tentando se proteger de um excesso tão grande, mas tão grande, que ele não consegue mais administrar. Então o que ele faz? Ele simplesmente desliga o interruptor dos sentimentos. E aqui, olha, é fundamental corrigir um erro muito comum. Isso não tem nada a ver com frieza, não é indiferença. Na verdade, é exatamente o oposto. É o resultado de sentir demais por tempo demais. É uma sobrecarga, um excesso que foi tão comprimido, mas tão comprimido, que agora parece vazio. Tem uma analogia que explica isso perfeitamente. O branco não é a ausência de cor, certo? É a soma de todas as cores ao mesmo tempo. É a mesma lógica aqui. O que parece um vazio, um nada, na verdade é a soma de tudo com uma intensidade tão grande que as coisas se tornam indistinguíveis. É a saturação total do estímulo emocional. E isso nos leva ao ponto central de tudo. Esse estado, esse entorpecimento, ele não é um defeito do sistema. De jeito nenhum. Ele é, na verdade, uma função de proteção. E o que ativa essa proteção? Bom, os gatilhos são sempre intensos e persistentes. Uma dor que não passa, um estresse que já virou crônico, traumas que ficaram ali sem serem resolvidos, um luto que é pesado demais, ou até aquele esgotamento silencioso, o famoso burnout. E quando o corpo se depara com um desses gatilhos, a resposta biológica é quase que automática. É clara, é direta. O cérebro simplesmente ativa o modo de sobrevivência. Só que a lógica da supervivência, ela é fria, ela é pragmática. Para continuar funcionando no meio do caos, a emoção não é necessária. Aliás, ela pode até atrapalhar. O que se precisa nesse momento é de eficiência, pura e simples. E aí, nesse cálculo frio da sobrevivência, as emoções viram um risco, uma vulnerabilidade que pode levar tudo ao colapso. Então, para garantir que o sistema continue de pé, o risco é cortado. Pela raiz. A pessoa continua funcionando, sim, mas não está mais vivendo. E é aqui que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Porque aquilo que o mundo lá fora vê como frieza, como distanciamento, talvez até como apatia, na verdade aqui dentro é um ato de autoproteção. Essa é a finalidade do entorpecimento emocional, entende? Não é que a pessoa desistiu. É uma tentativa quase que desesperada do sistema para se manter de pé, para impedir um colapso total. É literalmente uma medida de emergência. Entender isso, nossa, muda completamente a abordagem de como lidar com essa situação. Porque tentar forçar um sentimento, qualquer um que seja, não só não ajuda, como atrapalha. É contraproducente. É como gritar com o sistema que se desligou justamente por excesso de ruído. Não faz sentido. O caminho de volta, ele não é pela força. Ele passa pela compreensão. Pela pergunta: por que o sistema precisou se desligar? Qual era a ameaça tão grande da qual ele precisou se proteger?
A cura, veja bem, não está na força. Está numa investigação gentil. E é isso que nos leva, então, a uma mudança fundamental na forma como a gente olha para toda essa experiência. Porque e se esse vazio todo não for uma falha, não for um erro que precisa ser consertado? E se ele for, na verdade, um escudo? Um escudo que precisa ser compreendido? Uma armadura que foi criada por uma razão muito, muito importante. E quando a gente pensa assim, aquela pergunta mais comum, sabe? Como eu faço para sentir de novo? Ela perde um pouco o sentido, porque essa pergunta foca só no sintoma e não na causa raiz do problema. A pergunta real, a pergunta que realmente pode levar a algum lugar, é outra. Não é sobre como destruir o escudo, é sobre por que ele foi construído. A questão, no fim das contas, é do que ainda se está tentando se proteger.